Quinta, 7 de novembro. O testemunho da multidão. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João registra várias vezes em que Jesus fez declarações ousadas sobre si mesmo, sobre quem ele é e o que veio fazer. O texto de João 7, 37 e 38 é outro exemplo do que Jesus afirmou sobre si mesmo e sobre o que faria a todos que fossem até ele. Essas também foram reivindicações impressionantes. Ouça João 7, 37 a 53. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse isso a respeito do Espírito Santo que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando ouviram estas palavras, alguns do meio do povo diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Por acaso Cristo virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltavam à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntavam: Por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: Jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: Será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: Será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: Por acaso você é da Galiléia? Examine e verá que da Galiléia não se levanta profeta. Pergunta 6. Quando Jesus falou aos judeus que participavam da festa dos tabernáculos, qual foi a resposta de muitos da multidão? Alguns disseram que Jesus era o profeta que Moisés predisse. Outros pensavam que ele fosse o Cristo. Mas isso levantou o argumento de que o Messias não viria da Galiléia, pois ele seria descendente de Davi e nasceria em Belém. Tudo isso era verdade sobre Jesus, embora muitos não soubessem. Até mesmo os guardas enviados para prender Jesus ficaram impressionados com a eloquência de suas palavras. Os fariseus responderam aos guardas com outra pergunta: Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? A pergunta dos fariseus deu a João a oportunidade de mencionar novamente Nicodemos, que depois de ter se encontrado com Jesus, tentava protegê-lo das maquinações dos líderes religiosos. Será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Será que Nicodemos já aceitava Jesus como o Messias? Embora essa cena não prove que ele já aceitasse, a Bíblia dá evidências sólidas de que Nicodemos passou a crer nele entre esse momento e o que ocorreu depois da morte de Jesus. Assim, a resposta àquela pergunta dos fariseus era: sim, um dos fariseus acreditava nele. Ouça João 7,49. Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. O que os líderes diziam que mostrava o desprezo deles pelas multidões que seguiam Jesus? Que lição podemos tirar desse fato?